Você já percebeu que após um tempo de convivência numa relação conjugal, nosso próprio jeito de ser se altera a partir daquela relação? Nós estamos falando da influência da conjugalidade sobre as subjetividades dos parceiros. Meu nome é Denise Magalhães de Faria, eu sou psicóloga e diretora do Instituto de Terapia Familiar de Minas Gerais, um centro de formação para terapeutas de casal e família. Para entendermos como a conjugalidade exerce influência nos psiquismos individuais, nós vamos começar a nossa aula falando como a conjugalidade é formada. Ela se inaugura com o que nós chamamos de encontro amoroso. E eu trouxe para vocês uma imagem de um casal ao lado de um funil invertido. Na base do funil, a gente coloca o encontro amoroso e no tronco o exercício conjugal. Vamos entender como que se dá o encontro amoroso, como que ele se constitui. É aquele momento em que uma pessoa vira para outra e diz: é com esta que eu gostaria de partilhar a minha vida. É o momento daquela escolha amorosa. O encontro amoroso, ele acontece a partir da revivência dos principais traços da história de cada elemento do par. Vamos explicar o que é esta revivência de principais traços da nossa história. Os principais traços é aquilo que nos marca, que fica inscrito no nosso corpo, sobretudo no nosso psiquismo. Nós colocamos como que eles se estabelecem, quer dizer, eles acontecem na elaboração de uma equação, que é algo fundamental na vida de todos nós, que é a equação pertencimento-separação. O que diz respeito a essa equação? Todo criança, bebê, todo sujeito quando nasce, ele nasce numa família. E esta família deposita naquela criança ideais, expectativas. Portanto, o primeiro tempo de nascimento nosso enquanto sujeito é o tempo de pertencimento em relação àquele grupo familiar. Nós colocamos, é o tempo em que nós precisamos responder aos ideais e às expectativas projetadas dos pais sobre nós. É natural que isso aconteça e é importante esse movimento para que a gente tenha um contorno para seguir. No entanto, esse movimento precisa ceder espaço, num determinado momento da nossa vida, para outra parte da equação, que é o fenômeno da separação. Separação de quê? Do próprio pertencimento. No sentido simbólico, no sentido em que a gente precisa promover a diferenciação daqueles ideais, num primeiro momento projetados. É quando a gente emerge como sujeito. Quando a gente estuda essa equação pertencimento-separação, a gente compreende que o tempo do pertencimento normalmente é inaugurado na fase pré-edípica, o primeiro tempo da vida do sujeito, a relação mãe-bebê. Já a fase da separação, ela acontece da fase edípica para frente. 7 anos para o resto da vida. Isso é didática, porque o fenômeno pertencimento-separação acontece todo o correr da nossa vida. No entanto, nós chamamos atenção aqui para o quê? A necessidade da gente observar com mais cuidado quais são as possibilidades do resultado dessa equação. Na resolução dessa equação, vários desdobramentos podem ocorrer. É neste processo de resultado que vão se estabelecer o quê? Lacunas, defesas, conteúdos bem integrados, outros conteúdos difíceis de serem elaborados. Nós vamos explicar melhor.
O resultado desta equação, num primeiro momento, ela vai marcar o quê? O psiquismo de cada um de nós. Futuros sujeitos que vamos inaugurar relações conjugais. Então, nós trazemos aqui essa inscrição que a gente traz da nossa história, ela marca o nosso psiquismo e nós vamos depositar aquele material no encontro amoroso. No encontro amoroso, cada parceiro deposita, leva para a relação aqueles principais traços que foram vividos em suas histórias pregressas. E quando cada um leva para a relação seus traços, isso cria um movimento conjugal que mobiliza no outro material recalcado. Por que a gente fala material recalcado? Porque são lembranças, são vivências que muitas vezes a gente não recorda. Por isso que a gente fala que estão inscritas no nosso psiquismo, como se fossem impressões digitais no nosso psiquismo, marca o nosso psiquismo. E a gente leva aquele material para a relação, criando uma dinâmica conjugal que pode produzir naquela dinâmica, naquela convivência, um discurso com potencial de elaborar e decifrar o quê? Aquelas incógnitas, aquela história, aquelas interrogações, aquele amor primeiro que nós vivemos com a nossa família, que muitas vezes deixou lacunas. Pode produzir uma decifração ou uma elaboração desse material, mas também pode não produzir. É disso que nós vamos falar. Então, nesse primeiro momento, o que nós estamos trazendo? Como a conjugalidade é formada, ok? Nós vamos passar agora para um segundo momento da aula, a influência que esta conjugalidade exerce nos psiquismos individuais. Então, vamos lá. A influência, ela pode ser estruturante ou desestruturante. Vamos compreender como isso acontece. Nós falamos que a base para a formação conjugal, que é a base do funil, ela é comum, tá? É o momento do encontro amoroso, que vai acontecer, vejam, antes que o exercício conjugal se estabeleça, já que a gente está colocando o exercício conjugal como o tronco deste funil. Então, o material que o casal traz para o encontro amoroso, nós falamos, e o laço que os elementos do par vão estabelecer com aquele material vão se diferenciar de caso para caso, de relação para relação. Aí que nós vamos observar, essa diferença vai marcar a influência estruturante ou desestruturante em cada relacionamento. Vamos olhar para isso com um pouquinho mais de atenção. Num primeiro momento, nós vamos recuperar o que nós trouxemos. Olha, o que é importante a gente lembrar? Que cada elemento do par deposita na relação seus conteúdos psíquicos, tá? Este material mobiliza no outro o outro conteúdo também depositado, lembrando que são conteúdos muitas vezes da ordem do inconsciente. A mescla desse conteúdo pode produzir um discurso que vai tratar das histórias pregressas. Por isso que a gente fala discurso com potencial de elaboração e decifração, tá? Pode produzir. Vamos lá. Na medida em que isso acontece, essa elaboração, o que nós temos na conjugalidade, no exercício conjugal? Os objetos inconscientes que a gente depositou ali no encontro amoroso, eles vão se mesclar
com a realidade encontrada. Eu trago traços da minha história, deposito no encontro amoroso, meu parceiro faz a mesma coisa e ao mesmo tempo eu vejo o que? A realidade que o meu parceiro está se apresentando para mim. Portanto, há uma mescla, uma mistura, uma interação entre aquilo que eu trago e aquilo que eu estou observando de fato na realidade, que é aquilo que o meu parceiro está se apresentando. Portanto, neste movimento conjunto, inaugura-se uma terceira área, chamada de jogo transicional. Vejam vocês que eu estou trazendo nesta aula vários elementos que a gente estuda no nosso curso de formação, trazendo conceitos que a gente precisa desdobrar para melhor apreender. Mas vamos prosseguir. O que é o jogo transicional? É o esforço que cada parceiro precisa fazer para preencher a lacuna entre aquilo que ele deposita no encontro amoroso e aquilo que ele encontra na realidade. A gente precisa fazer um esforço entre aquilo que a gente espera e aquilo que a gente encontra, certo? Neste jogo amoroso, o que acontece com o casal? Desenvolve-se a imaginação, o humor, a criatividade e as trocas. Pode acontecer, é uma saída, uma direção para o desenvolvimento conjugal. Quando a gente fala, nós vamos recuperar agora, aquele material que cada elemento deposita no encontro amoroso, a gente está falando de qual material? Para ficar bem claro, do material que nós vivemos na nossa primeira história, naquela equação pertencimento-separação. Tá correto? Portanto, a elaboração adequada daquela equação vai influenciar em quê? Vai influenciar no resultado criativo do jogo transicional, desse espaço partilhado entre o casal, possibilitando o quê? Uma reedição do amor infantil. Isso é um termo técnico que a gente vê nos livros. Reeditar o amor infantil. Reler, rever aquela história que nós vivemos, agora reproduzida na conjugalidade. Dar outros significados para aquela história ou fortalecer alguns dos significados que nós trazemos. Criar, portanto, na conjugalidade uma estrutura inédita, nova, com o potencial de promover cada sujeito parceiro. Este é o espaço transicional, o espaço da construção conjunta de dois elementos na conjugalidade, tá? Agora, gente, a gente vai ver se existe uma influência estruturante que promove as duas pessoas. A partir do encontro amoroso, existe também uma influência desestruturante. Vamos ver aonde que estaria essa chave. Vamos lá. É importante a gente ter em mente o quê? Que tudo provém de uma vivência anterior. Antes da gente ser um par conjugal, somos pessoas individuais, tá? Então, o elemento que a gente leva para o encontro amoroso, ele pode produzir um discurso de elaboração da própria história. Pode. Vamos lá. O que a gente vê aqui? Se lá atrás, no tempo que a gente ainda está na convivência com a nossa família, no tempo da equação pertencimento-separação, se ao resolver esta equação, o sujeito tiver se identificado com os ideais que os pais projetaram, o que é isso? Os pais projetaram, quando os pais projetam ideais, eles depositam no filho o quê? Afeto, amor, expectativas, inclusive sonhos dos próprios pais que muitas vezes não foram realizados.
Mas isso é sim um movimento amoroso, que envolve e que promove a criança. A criança, no entanto, nós falamos que ela precisa elaborar essa equação e, num momento, emergir como sujeito. Se, ao elaborar esta equação, ela fica identificada com aquilo que os pais projetaram, haverá uma chance menor dela emergir como sujeito. Talvez ela queira crescer respondendo aos ideais que os pais projetaram. Ainda tem um outro desdobramento, não muito promissor. Se a criança precisa se desvencilhar desses ideais projetados pelos pais de uma forma reativa, tudo que os pais disserem, eu gostaria que você fizesse isso, ela fala, então vou fazer o contrário. Eu gostaria que você fosse aquilo, ela fala, então eu vou ser isso. Isso é reativo. Ela perde o contato com o que ela gostaria de ser e simplesmente reage, se opõe aos ideais projetados pelos pais. Portanto, vocês estão vendo que agora eu estou trazendo desdobramentos dessa equação que não são muito saudáveis, não são muito promissores. Eles têm um emaranhamento na própria equação. E isso influencia o quê? Na vida adulta do sujeito e na conjugalidade do sujeito. Vamos voltar para o nosso quadro. Quando isso acontece, o que a gente vai ver? O exercício conjugal que se constrói entre a fantasia, que é o que eu espero do outro, e a realidade, que é o que eu encontro no outro. Este exercício conjugal, ele pode polarizar-se em um dos campos. Qual campo? A fantasia ou a realidade, gerando conflitos e a paralisação do crescimento individual e relacional. É muito comum na clínica a gente ver esse resultado acontecendo nos casais. Olha, neste caso, a influência desestruturante da conjugalidade sobre as subjetividades. A vivência conjugal, ela pode se estabelecer prioritariamente na realidade interna de cada um dos parceiros ou o contrário, no reconhecimento do outro, excluindo aquilo que eu gostaria que o outro fosse as minhas expectativas projetadas. Quando a conjugalidade ela se estabelece a partir de um resultado daquela primeira equação bem complicado, com muitas lacunas, com traumas, com entraves, quando a conjugalidade se estabelece a partir daí, haverá uma tendência dessa conjugalidade influenciar as subjetividades de uma forma polarizada. Estou recuperando com vocês o material que eu acabei de trazer. Forma polarizada é esta como, ao invés de eu olhar para o meu parceiro com aquilo que ele apresenta, eu vou apenas reconhecer aquilo que eu espero. Olha, polarizei no meu mundo interno. Outra forma de polarizar, ao invés de eu escutar também as minhas expectativas e os meus sonhos, eu vou apenas reconhecer a realidade que o meu parceiro está se apresentando. Essa mescla entre realidade e fantasia, aquilo que o outro apresenta e aquilo que eu espero, é o exercício conjugal, que está relacionado àquela fase pertencimento-separação. Então, o que nós temos para concluir? A conjugalidade, no entanto, com potencial terapêutico, não é um mar de rosas, como muitos pensam. Ela evolui de quê? Daquela fantasia, daquele espaço subjetivo, do ideal projetado no outro, para o reconhecimento do outro possível.
O que nós vemos na conjugalidade estruturante? Ela ocorre nem somente na esfera do ideal, interna, e nem somente na esfera do real, mas no âmbito do que é possível construir entre as duas esferas. Criando o quê? Levando à tolerância da ambivalência que está presente nas relações amorosas. No entanto, vamos olhar como acontece este movimento na relação que nós chamamos pseudo-mutual. Por que pseudo-mutual? Porque ela não é de fato uma relação onde as pessoas se conhecem. Por quê? Porque não há o reconhecimento primeiro de si mesmo. Vejam, não há o reconhecimento do outro porque não houve o amadurecimento da própria identidade lá atrás, naquela equação pertencimento-separação. Quando aquela equação está com uma resolução ruim, nós temos relações indiferenciadas. É outro conteúdo que a gente precisa se aprofundar para conseguir melhor compreender a dinâmica conjugal. Portanto, pouco reconhecendo-se o eu, responsabiliza-se o outro, o tu, pelas falhas que nós próprios não conseguimos atravessar. São relações muito projetadas, tá? E ainda, quando você tem um nós precário, vulnerável, este nós vai exigir dos eus uma posição o quê? Enrijecida. O suficiente para que o nós possa se manter daquele jeito que ele foi estabelecido, que é uma forma precária de ser. Ele também não pode se movimentar, nem o nós e nem os eus. O que nós trouxemos para vocês hoje? Nós vimos de forma resumida muito conteúdo, que é como a conjugalidade influencia as subjetividades dos parceiros, promovendo uma evolução de cada elemento do par ou mantendo cada um em posições adoecidas. Para você que tem interesse nesta área, nós temos um curso de formação para terapeutas de família e casal, 100% online e ao vivo, com prática clínica e supervisão. Se você quiser aprender mais, deixe seu contato no link que está na descrição deste vídeo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigada pela atenção.